Glória a Deus. Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar uma palavra de Deus para você. O primeiro versículo, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo e o primeiro versículo, lá em Gênesis 1. Deus tem falado comigo há algum tempo sobre isso, e eu quero compartilhar com a igreja. Eu creio mesmo como pastor que Deus falou comigo, Ele quer também falar com vocês. Essa palavra queimou no meu coração, e eu creio que vai queimar no seu também. Gênesis 1, não é difícil de achar, para mim está sendo aqui, tá? Já acho. Quem achou de célula? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom, e disse, até aqui. Queria continuar lendo, mas até aqui está bom. Abra sua Bíblia também lá em João 1:1. Lá no Novo Testamento, João 1:1. Eu acho muito interessante a Bíblia porque ela está totalmente interligada, no total dela. E ela é convergida a um lugar. E logo nós vamos aprender qual lugar que ele está. A palavra de Deus está convergida a um lugar, está totalmente ligada. Quem achou de célula? Acompanhe comigo lá então, fala assim. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Eu li esse texto na Almeida revisada e atualizada, e agora eu vou reler ele na NVI, tá? Outra tradução da Bíblia. E quero que vocês entendam algumas palavras que têm o mesmo significado. Na NVI fala assim: no princípio era aquele que é a palavra. Repita comigo: palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez, para
para que essa palavra fique no seu coração. Senhor, nós entregamos, ó Pai, a nossa vida para o Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Senhor e cremos que o Senhor pode fazer grandes coisas em nós essa noite. Fala conosco, ministra a nossa vida, Senhor, ministra nosso coração, a nossa mente. Queremos estar cativos ao Senhor, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo essa noite, porque sabemos que o Senhor tem algo para nós. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos alguns textos, e esse texto falou muito comigo. Em Gênesis 1:3, a palavra trouxe, a Bíblia nos traz a existência de todas as coisas, e então nós estávamos lendo, então disse Deus, haja luz, disse Deus, e as coisas se criavam, a luz, o céu, a terra, o dia, a noite, nós, os animais, e Deus falava e as coisas se tornavam, as coisas se criavam. Lá em Salmos 33:6 fala assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles também. Em Ezequiel fala de um exército que estava lá no vale de ossos secos, e então aquele exército estava sem vida mesmo, era um exército de ossos, vale de ossos secos, estava lá. Então, nem podemos dizer que aquilo era um exército, porque eram só ossos mesmo, não havia vida neles. E então a palavra de Deus fala que se levantou um grande exército, a partir do momento que se soprou, a partir do momento em que algo saiu da boca do profeta, algo veio de dentro, e então se formou um exército muito poderoso. O salmista fala que através da palavra se formou um grande exército. Esse mesmo Deus, que através de uma palavra, de um sopro, pode criar, formar um grande exército, esse mesmo Deus que pode criar os céus e a terra, o dia e a noite, quem criou tudo que você enxerga, as plantas, o mesmo Deus que colocou um sol, um luminar, o mesmo Deus que colocou a lua, o mesmo Deus é o Deus que pode fazer um milagre na sua vida, é o Deus que pode transformar a sua vida, é o Deus que pode fazer aquilo que por muito tempo você tem pedido a Ele. Esse mesmo Deus que criou todas as coisas, é Ele que vai fazer na sua vida, é Ele. Você precisa entender quem Ele é, um Deus tão poderoso, um Deus que é poderoso, capaz de criar todas as coisas. É esse Deus que é capaz de fazer na sua vida. Eu estou falando isso porque nós precisamos entender o poder que esse Deus tem, e que se nós entendermos o que Ele é e o que Ele pode fazer, nós vamos nos submeter a Ele, nós vamos nos colocar abaixo dEle, porque Ele é poderoso. Eu vejo pessoas não conseguindo fazer isso, porque eles se colocam em primeiro lugar, antes de Deus. Nós não somos poderosos, não há nada em nós que possa fazer qualquer coisa. A palavra de Deus fala que nós somos pó, do pó viemos, ao pó voltaremos, não é assim? Nós somos simplesmente pó, mas Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer grandes coisas, e se nós se submetermos a Ele, que é poderoso, então vai acontecer na nossa vida. Esse milagre que você está buscando, essa vida que você está buscando nele, Ele é poderoso para fazer, e Ele vai fazer. A palavra de Deus parece ser algo tão simples. A palavra que Ele disse, haja luz, parece ser algo tão simples, que às vezes chegamos a duvidar.
Porque às vezes Deus fala para nós assim: o teu casamento vai ser restaurado, o seu filho vai sair das drogas, o teu emprego vai chegar, a tua família vai ser restaurada, você vai conseguir, eu estou te dando uma nova chance. E às vezes é uma palavra e nós duvidamos, porque Deus é assim, simples, poderoso, e uma palavra basta para criar os céus e a terra, uma palavra basta para transformar o seu casamento, uma palavra basta para fazer um milagre na sua vida, uma palavra basta para tirar o teu filho das drogas, uma palavra basta para transformar Pato Branco, uma palavra basta para você se tornar um líder de célula, para você ganhar a sua família, para você ganhar a sua vizinhança, os seus amigos, porque o nosso Deus é simples assim. A mesma palavra que criou os céus e a terra, a mesma palavra que falou, haja luz, esse mesmo Deus tem falado com você, tem colocado palavras no seu coração, mas aos nossos olhos não é tão fácil assim, porque nós começamos a olhar para as circunstâncias, e às vezes duvidamos, esse problemão, pastor, você não sabe o problema que eu estou passando, você não imagina, para o Senhor é fácil, mas eu estou dizendo para você, coloque numa balancinha, você tem uma palavra, e você tem uma circunstância, fique com a palavra é poderosa, se as circunstâncias não são favoráveis, eu posso dizer para você, ou prevalece a palavra ou as circunstâncias, ou prevalece a palavra que saiu da boca de Deus ou os problemas. E eu vejo pessoas desistirem de andar com Deus, porque começam a focar só nos problemas, só nas circunstâncias. Sabe quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus do impossível. Todos os milagres que vocês viram na Bíblia, todos eles aconteceram em um momento de muita impossibilidade. Você olhava para aquilo e falava assim, não vai acontecer, isso é impossível de acontecer. O nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus é grande, amém? E para Ele se mostrar grande, Ele precisa agir naquilo que é impossível de acontecer. Olhe para a sua vida, mas olhe também para a palavra. Olhe para os seus problemas, mas olhe para a palavra que Deus colocou na sua vida. Existem pessoas que estão buscando uma palavra de Deus. E eu quero separar dois tipos de pessoas. Talvez você tenha algum tempo esperado algo do Senhor, uma palavra para tomar uma decisão. E então a palavra, quando ela vier, você precisa tomar essa decisão pela palavra dele. Também tem pessoas que caminham com a palavra e chegam em determinadas situações da sua vida que esta palavra precisa prevalecer. Assim foi com a minha vida. Deus tinha uma palavra, vai para um lugar, tem um povo, tem uma igreja, muitos dias de dificuldades, de problemas, de tristeza,
mas eu tinha uma palavra que me sustentava. Uma palavra que fazia eu olhar, visualizar. E eu creio que Deus tem derramado palavras sobre nós. Mas isso não nos imune de problemas. Isso não nos imune de situações em que não vai ser tão cômodas. Mas você tem uma palavra que Deus já entregou na sua mão. E eu estou dizendo para você, ela é poderosa para você não desistir, para você permanecer com ela todos os dias. Todos os dias eu preciso me lembrar daquilo que Deus falou para mim. Ele falou, e Ele é poderoso. Essa palavra me faz enxergar lá na frente e dizer, vai dar certo. Eu vou conseguir. Mas às vezes nós duvidamos, porque parece ser simples, é uma só palavra. Uma palavra. Deus fala assim comigo. Às vezes eu me acho tão, assim, esquisito. Acho que é essa a palavra. Porque Deus fala comigo de diversas formas. Diversas formas, e eu gosto, porque o nosso Deus é um Deus multiforme. Ele fala quando cai uma folha da árvore, Ele fala no barulho, Ele fala no silêncio, Ele fala no momento que você está com dor, sofrimento, Ele fala na alegria, e Deus fala assim comigo. E às vezes Ele me atenta aos olhos a uma só palavra, e aquilo fica queimando o meu coração, queimando. E às vezes é para aquele dia. Logo eu vejo alguém se aproximar, desabafar, e eu falo, foi essa palavra que Deus me deu, é para essa pessoa. Que Deus fez queimar em mim, agora vai queimar nela. Esteja sensível à palavra de Deus. Existem palavras que eu ando com ela há dias, há meses, há anos. Eu não cheguei ainda. Eu não alcancei ainda. Mas essa palavra me sustenta. Ela me faz andar. Ela coloca combustível na minha vida, no meu coração, porque é palavra, sabe de onde? De Deus. Daquele que é todo poderoso, daquele que criou os céus e a terra. Mas você precisa dar importância a isso. Será que temos dado a importância por aquilo que Ele tem falado? Deus está falando, e Ele não vai parar de falar. Ele só vai parar de falar a partir do momento que você parar de ouvir. E eu sempre falo que ouvir não é apenas entrar no seu ouvido e sair pelo outro. Ouvir é entrar no seu ouvido e então algo vertical acontece. Vem de cima no horizontal, então no vertical acontece. Ele fala com você e você age. Ele fala com você e você anda. Ele fala com você e você caminha pela palavra dele. Eu tenho certeza que Ele tem falado e muito nesses dias. Ele tem falado com você. Basta você ter coragem em caminhar por isso que Ele tem falado. Comigo, às vezes, é coisas que eu falo, da onde isso? Da onde isso, Deus? Deus, nós estávamos fazendo assim e estava dando tudo certo, agora o Senhor pediu algo maior ainda. Não vai dar. Não cabe nas minhas mãos, eu não vou conseguir. Ele é o Deus do impossível. Deus, eu só queria me converter, agora o Senhor tem me chamado a ganhar vidas. Eu só queria mudar de vida, agora o Senhor me restaurou, agora o Senhor falou para mim abrir uma célula. Agora o Senhor falou para mim mudar minha família. Repare,
Porque o nosso Deus é um Deus grande e Ele não para. No começo parecia ser só você, aí você começa a caminhar e daí é a sua família, e aí você começa a caminhar e é seus amigos, aí você começa a caminhar e é a sua cidade, é o seu bairro, é a sua região, e assim vai, porque Ele é um Deus de grandes coisas. Mas a palavra vem e você tem que caminhar. Caminhe. Essa palavra precisa te sustentar. Meus irmãos, agir pela palavra dele é agir por fé. E a fé, eu sempre falo que agir por fé é loucura. Por isso que ninguém entende os cristãos. Ninguém entende. Você estendeu a mão para quem virou a cara para você? Você é louco. Você perdeu esse tempo por causa daquela pessoa? Você é louco. Você vai na igreja todo domingo? Você é louco. A fé, meus irmãos, a palavra, a fé, nós não sentimos. A gente sabe. A fé não sente. A fé nós sabemos. E às vezes, porque se nós precisar sentir a fé, nós não vamos fazer. Se nós precisar entender a palavra de Deus, nós não vamos fazer. Então a fé nós não sentimos, nós sabemos que ela existe. A fé, a palavra de Deus, nós sabemos que precisamos andar por ela. Sabe por que eu falo isso? Porque existem muitas pessoas que sabem de tudo e não agem por fé. Algum tempo da minha vida, eu achei que eu sabia conduzir a minha vida. Eu queria fazer sobre as minhas forças, fazer do meu jeito. E eu achava que eu sabia. Chegou um tempo que eu cheguei no fundo do poço. Chegou um tempo que eu não sabia mais para qual lado pegar. Então Deus entrou na minha vida e eu entendi que eu precisava agir não por mim, pelo aquilo que eu sabia. Eu precisava agir por fé. Por fé. Por Ele, pela palavra dEle. Existem pessoas também que não agem por fé porque não se acham tão capazes. Alguns não agem por fé porque sabem demais. E alguns não agem por fé porque se acham saber de menos. A fé, meus irmãos, é agir por ela, somente por ela, pela palavra dela. A fé não sente, ela sabe. É ela que sabe. Ande por ela, ande por fé, ande pela palavra de Deus. Não fomos chamados para fazer o que sabemos, e sim o que Deus, através de sua palavra, nos mandou fazer. Existem muitas pessoas esbarrando nisso. Não, mas eu já tenho um tempo de vida, e eu sei como é. Casamento, ontem nós casamos o Juninho e a Jéssica, glória a Deus. Casamento é bom só no começo. Eu sei, já vi muitos casais, depois fica ruim. Acha que sabe demais.
Mas aquele que age por fé, experimenta cada vez do melhor de Deus, e mais, e mais, e mais. Você se converteu? Você foi para aquela igreja? E no começo é bom, você fica queimando, é louvor, levanta os braços, você já vai esfriar, acha que sabe demais. Mas aquele que age por fé, vive mais e mais, cada vez é melhor, é mais intenso, experimenta de mais milagres. Não fomos chamados para fazer o que sabemos, e sim o que Deus, através de sua palavra, nos mandou fazer. Precisamos parar com desculpas. Eu sei demais, eu não sei nada. Isso não é fé. Deus não está interessado nas suas habilidades, se você sabe ou se você não sabe. Ele só está interessado se você age por fé, se você está agindo pela palavra dEle. Sabe como é a palavra dEle? Nós ficamos na nossa cabeça mirabulando grandes coisas, e nós sonhamos que um dia venha Deus do céu, então venha com um vento poderoso, no momento que você está orando, então a porta bate e vem uma voz de Cid Moreira e fala assim: você é a pessoa que eu escolhi, eu te chamei. E às vezes nós esperamos e achamos que a palavra tem que vir dessa forma. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-la. Tudo já está revelado, tudo está aqui. E às vezes nós queremos: pastor, me dê uma palavra, profeta, ora comigo. Amém, glória a Deus, nós vamos fazer isso. Mas nós também precisamos ler a Bíblia, conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Todo conhecimento, toda palavra já está revelada. A Bíblia, ela é poderosa. E sabe o que a Bíblia fala sobre a palavra de Deus? Lá em Deuteronômio fala assim, 11:18, coloque a palavra de Deus no seu coração. Jó 23:12 fala assim: escondi sua palavra no meu coração. Jó passou por muitos problemas, mas a palavra estava no seu coração. Lá em Salmo 119:11 fala assim: guarda a sua palavra no coração, guarde a palavra de Deus no seu coração. Jeremias foi o mais absurdo de todos. Jeremias 15:16 fala assim, fala que o profeta comeu literalmente a palavra. Ele pegou as escrituras e comeu. A palavra precisa estar dentro de nós. A palavra não está fora de nós, a palavra está dentro. A palavra não é discurso, mas é a nossa vida. Existem muitas pessoas que são boas de discurso, até se dizem conhecedores disso aqui, recitam versículos, capítulos inteiros. Mas o que Deus está falando, a palavra precisa estar dentro de você, no seu coração. Essa palavra vai fazer você caminhar, essa palavra vai fazer você não desistir da sua família, vai fazer você não desistir da sua célula, porque a palavra está dentro de você. Por isso o profeta Jeremias comeu a palavra de Deus. Por isso o salmista falou: guarda a palavra no seu coração, porque a palavra não é fora, ela é dentro. A palavra de Deus precisa estar viva dentro de nós, queimando no nosso coração. As palavras que Ele já te deu. A Bíblia
que a palavra de Deus não é só um livro, não é um livro qualquer, ela é a palavra do nosso Senhor. Nós precisamos dar importância a ela, nós precisamos ler ela, nós precisamos conhecê-la. Vou repetir, tudo que nós precisamos saber já está revelado, tudo. Por mais que Deus fale conosco de diversas formas, e Ele vai continuar falando, Ele fala comigo todos os dias de muitas formas. Mas a Bíblia fala muito comigo. E o que nós precisamos saber está aqui, está nela. Nunca eu vou vir aqui falar do que eu acho. Nunca nós vamos dar uma célula falando aquilo que nós pensamos. Nós vamos falar da palavra de Deus. Porque eu, como pastor, não posso influenciá-los em nada. Porque de mim é só pó. Mas da palavra de Deus, daquilo que está no meu coração, daquilo que está no seu coração, porque não está fora, está dentro. Mateus 4,4 fala assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu vejo algumas pessoas tremendo, pendengando para ir. Pastor, eu vou parar, eu vou desistir. Saco vazio não para de pé. Eu vejo pessoas caindo, sabe por quê? Porque não se alimentam, porque a palavra não está dentro delas. Sai de manhã, chega meio-dia, morrendo de fome, não é assim? Mateus 4,4 fala assim: não só de pão viverá o homem. Meus irmãos, se eu fico algum tempo sem ler essa palavra, isso começa a causar algo dentro de mim, que é fome, e precisa causar algo dentro de você. Se eu ficar um tempo sem ir para a palavra de Deus, ler, um dia, se eu ficar sem ler a palavra de Deus, começa a causar algo dentro de mim que eu não aguento. Eu preciso me alimentar, eu preciso ir comer, porque é essa palavra que me sustenta, essa palavra que me dá visão, que me faz não desistir. Temos muitas coisas para alcançar, amém? Temos muitas coisas, nós vamos alcançar, mas porque a palavra está dentro de nós, e ela vai fazer você permanecer e caminhar sem parar, porque você está bem alimentado, bem nutrido, e então você vai suportar sol forte, escassez, dias difíceis, mas a palavra vai te sustentar. Meus irmãos, eu cheguei ao ponto final dessa pregação, e eu falei tudo isso. Quero dizer para vocês que tudo isso foi só a introdução, para apenas falar daquilo que mais mexe comigo, daquilo que mais queima no meu coração todos os dias, porque lá em João 1 fala assim: no princípio era aquele que é a palavra, Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Se existe uma palavra que precisa ficar cravada no teu coração essa noite, na sua vida, essa palavra é Jesus. Ande por essa palavra todos os dias. Ande com essa palavra Jesus no seu coração todos os dias. Ele vai te sustentar. A palavra. E disse Deus: haja luz. E disse Deus:
E disse Deus. Sabe o que ele estava falando? Jesus. E ele está falando para você essa noite. Se existe algo que nós precisamos, a palavra que nós precisamos, e que talvez você tenha tanto buscado, essa palavra se chama Jesus. No grego, quando eles escreveram a Bíblia no Novo Testamento, essa palavra significava logos. E logos é a palavra, é o verbo. E eu fui pesquisar o significado disso. Então, quando eles escreveram a Bíblia, quando eles colocaram palavra ali, verbo, nós lemos naquela tradução, Almeida revisada e atualizada, que falava verbo, no princípio era o verbo, né? Na nova tradução, no princípio é a palavra. Em grego, se nós traduzirmos isso, é logos. Logos. E logos quer dizer palavra, o que se diz, sentença, exemplo, conversa, assunto da discussão, pensar, inteligência, razão, faculdade de raciocinar, fundamento, causa, princípio, motivo, razão de alguma coisa, argumento, exercício da razão, juízo ou julgamento, bom senso, explicação, narrativa, estudos, valor atribuído a alguma coisa, razão íntima de alguma coisa, justificação. Jesus é tudo isso. Ele é a resposta para todas as suas perguntas. Jesus é a palavra que responde todas as perguntas. Desde o princípio. A palavra. Eu quero caminhar com Jesus no meu coração todos os dias. Lá em Mateus 24:35 fala assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo pode acontecer, mas Jesus não vai passar. Jesus vai continuar queimando o seu coração. Jesus precisa reinar na sua vida. Porque Ele é a palavra, Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Jesus. É Ele que me faz caminhar. É Ele que me faz andar. É Ele que precisa queimar no seu coração. Eu tenho uma palavra para você essa noite. De tudo isso que eu falei, essa palavra é Jesus. Se esse nome sair cravado no seu coração, eu tenho certeza que você vai viver grandes coisas, milagres, promessas irão se cumprir, mas essa palavra precisa estar em você. Amém? Você pode fechar os seus olhos?